Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Lenza, 2h30 da manhã, e eu peço desculpas pela cara de sono que eu tô, mas ah, eu não tô conseguindo dormir com muita coisa na cabeça discutindo essas notícias que estão saindo, e especialmente por ter visto um vídeo onde a polícia no Rio de Janeiro. Foram dois lugares, Rio de Janeiro, eu não me lembro outro lugar do vídeo, mas duas moças que estavam na praia, o comportamento que tiveram em relação a elas, a maneira truculenta como abordaram essas moças, com base numa suposta ordem de decreto, e também um mata-leão que foi dado no moço porque eu acho que ele vendia coisa na rua e não podia estar na rua por conta do toque de recolher. Isso me chamou muito a atenção, me preocupa, e muitos estão dizendo que, portanto, a partir da notícia de João Dória, a partir de segunda-feira, há o risco de serem presos, das pessoas serem presas porque não estão obedecendo à quarentena. E o fundamento seria o artigo 268 do Código Penal. Diz assim o Código Penal 268, que é crime, infração de medida sanitária preventiva, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Realmente tem um tipo penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. De fato aqui há uma previsão. Mas a minha grande questão, e é isso que eu não estou conseguindo dormir, por isso vim desabafar nesse vídeo, e fiquem à vontade para comentar, é o conceito de determinação do poder público. Será que um decreto estadual pode proibir o direito fundamental de ir e vir, de locomoção? Proibir? Será que o decreto de prefeito pode proibir e, portanto, a guarda municipal prender, como se tem visto aí? Eu tenho muita dúvida, meus amigos. Para não dizer, e melhor dizendo, eu não tenho a menor dúvida de que isso não é possível, de que eventual prisão com base em decreto que estabeleceu a proibição de ir e vir, ela é uma prisão inconstitucional, ilegal e abusiva. Eu peço para você me ajudar e comentar. Eu não estou conseguindo dormir, porque são 2h30 da manhã. Eu falei, preciso gravar esse vídeo, porque aquilo está na minha cabeça. Não há a menor dúvida que todos os entes federativos devem cuidar da proteção à saúde. Isso a gente vem falando, fizemos lives, discutimos, 23, inciso 2, a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que eu vou até pegar ela aqui, deixa eu ver se eu consigo achar ela fácil aqui, ó. Diz lá, Sua Excelência, que deve-se respeitar a autonomia federativa, o federalismo cooperativo. Portanto, os estados e municípios podem também estabelecer medidas de restrição, mesmo que contrárias à política do governo federal. Eu estou lendo aqui a decisão de Sua Excelência, Alexandre de Moraes, que diz assim: dessa maneira não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas, como, e aí já falei em live isso, é uma descrição meramente exemplificativa. Então, resumindo, não pode o Poder Executivo Federal afastar as decisões de governadores estaduais que estabeleceram medidas restritivas como imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividade de ensino, restrição de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos. Então, veja, o que a decisão do ministro está dizendo é que o governo federal não pode afastar as decisões
dos demais entes federativos mais restritivas, mas não está dizendo que essas medidas, a decisão não está dizendo que as medidas serão consideradas para efeito de se caracterizar a determinação do poder público a preencher o tipo penal do 268. Não me parece que esta decisão do ministro Marco Aurélio, do ministro Alexandre de Moraes, ela está dizendo que os estados e municípios podem estabelecer toque de recolher, pode estabelecer proibição de ir e vir. Não é isso que está dito ali. Eu tenho afirmado a restrição, na verdade, a proibição do direito de ir e vir, não é nem restrição, porque aí seria proibição sob pena de prisão, ela não pode ter por fundamento o decreto legislativo que estabeleceu calamidade pública para uma situação fiscal específica. Se eu acho rapidamente aqui o decreto legislativo, o decreto legislativo número 6, né? Acho que é isso. Eu nem separei para falar, mas está me vindo à mente agora enquanto nós discutimos. Então, está aqui o decreto legislativo número 6. Ele diz assim: fica reconhecida exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, o estado de calamidade pública. Portanto, a decretação de estado de calamidade pública, o reconhecimento, melhor dizendo, porque é o parlamento que reconhece aqui, não está autorizando a restrição ao direito de ir e vir. Na Constituição, o direito fundamental da liberdade de locomoção vai encontrar fundamento na decretação de estado de sítio. O 137 da Constituição, na verdade 139, diz que dentre os direitos que poderão ser aqui, dentre as medidas, poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Só poderão ser essas, mas serão as medidas: estado de sítio, de obrigação de permanência em localidade determinada. Então, veja, não está autorizado pela Constituição Federal que decreto de governador ou de prefeito estabeleça obrigação de permanência em localidade determinada. Isto viola a Constituição. Se você for olhar a legislação, a 13979 de 2020, ela fala em isolamento, fala em quarentena, fala em, inciso 6, restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica da Anvisa, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do país e de locomoção interestadual e intermunicipal. O que a legislação federal está dizendo é que a restrição e não proibição absoluta, portanto, restrição tem que ser excepcional e temporária para, no caso aqui, por rodovia, portos e aeroportos de entrada e saída do país, não é o caso, e de locomoção em interestadual e intermunicipal. Por exemplo, uma determinação para que no feriado de Páscoa não haja uma circulação de pessoas de um lado, mas aí é uma restrição, ou número tal. Então, veja, nem mesmo a lei federal falou em proibição do direito de ir e vir. Esta obrigação, ela não pode ser admitida, muito menos ainda para justificar uma prisão com base no 268. Determinação do poder público destinada a impedir a introdução, na verdade, propagação de doença, mas a determinação do poder público tem que encontrar fundamento na Constituição. Veja, o que me parece poder ser feito, e isso tem sido feito, é a restrição. Por exemplo, uma suspensão das aulas, proibição, e isso é um tema polêmico, já sustentei aqui, de cultos, de presença física em cultos religiosos, o culto online liberado totalmente, restrição, por exemplo, fechamento de shopping center, de comércio.
Isso me parece sim estar dentro de determinação do poder público estadual ou municipal dentro das suas competências e atribuições. Veja, mas proibição do direito de ir e vir, sendo que não há hipótese nenhuma aqui de decretação de possibilidade de se decretar estado de sítio. Isso está muito longe ainda. A eventual decretação de estado de sítio, ela seria muito temerária nesse momento, muito temerária. Eu li a liminar do ministro Alexandre de Moraes, mas depois fui ler a petição inicial da OAB, e em nenhum momento a petição inicial da OAB está dizendo que é para o Estado ou o município proibir a liberdade de locomoção. Não, a petição inicial, pelo menos até onde eu consegui decifrar ali, não me parece ser esse o pedido da petição inicial da DPF, do Conselho Federal da OAB, que ensejou a liminar do ministro Alexandre de Moraes. O que eu vi algumas medidas aí, por exemplo, eu sou de Santos e vi para o feriado de Páscoa, né, a ponta da praia onde tem a peixaria, então todo mundo aglomerado, né? O que deveria ocorrer seria o poder público estar ali orientando, né? Por exemplo, a turma que me conhece, me segue, eu tô um tempo aqui nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado, mas você vai aqui numa farmácia, você tem delimitado no chão da farmácia aonde qual o espaço que você tem que ficar de uma pessoa e de outra. Você vai no mercado, você tem alguém da fiscalização ali, e aí poderia se entender o Estado ali, dizendo, tem um número limite para entrar dentro do supermercado, dentro da farmácia. Não. Chegou aquele limite, você faz a fila para fora, porque aí isso é restrição para se conter a pandemia. E não dizer, ninguém pode sair de casa, tá proibido, e se sair eu prendo. As imagens do Rio de Janeiro e do outro moço lá que foi estrangulado me chocaram e me fizeram com que viesse aqui chamar atenção para... Eu quero escutar você aqui e dizer se eu estou louco viajando, e porque tá me preocupando. Eu não estou dizendo que é para liberar geral, que é para todo mundo. Por exemplo, a minha mãe mora em São Paulo, perto da Praça Pôr do Sol. A Praça Pôr do Sol foi fechada. Eu não vejo problema nenhum em fechar a Praça Pôr do Sol, porque aquilo virou oba-oba, o cara vendendo água de coco, o milho. Eu tô sentindo a falta de tomar água de coco verdadeira aqui, meu amigo. O milho, aquele milho que você corta lá, eu sou de Santos, na Praia de Santos, o milho com manteiga, uma coisa maravilhosa, mas a turma tá toda ali na Praça Pôr do Sol, vem o poder público e fala, não, tá proibido porque vocês não estão respeitando. Agora, isso é muito diferente de proibir o direito de ir e vir, de locomoção sob pena de prisão. Aí é exagero, aí vocês vão me desculpar. Então, essas medidas restritivas são toleradas e são aceitas, estão inclusive nos limites da liminar do Alexandre de Moraes. Agora, dizer, se alguém for pego na rua andando, vai ser preso, meu amigo, isso começa a me preocupar. Porque aí está havendo um grande problema. O 268, ele, quando falou determinação do poder público, não se pode imaginar uma situação como essa. As imagens, eu insisto, estão rodando por aí, me chocaram. Não sei o que aconteceu, mas são imagens fortes, que me chocaram e me trazem medo, né, do que essa leitura errada da liminar do ministro Alexandre de Moraes pode ensejar. Eu alertei, essa liminar ela é perigosa e por isso eu espero que a corte se reúna essa semana que entra agora, quarta ou quinta-feira, para delimitar bem o tamanho desta liminar, porque se 5.500 municípios começam a interpretar os seus prefeitos que a liminar liberou geral, inclusive quem estiver na rua pau nele e prisão, meu amigo, aí a gente começa a relembrar
as atrocidades da ditadura, o que isso me preocupa. Então, esse vídeo agora, 2h44 da manhã, para... porque eu não tá conseguindo dormir. Esse negócio na minha cabeça, pensando, a gente começa a pensar, não para de pensar no assunto, né? Eu já abri um monte de live essa semana e discutimos isso, fizemos um, falei, não vou acordar ninguém agora, que eu entrar no Instagram, eu vou acordar a galera, porque a galera não tá dormindo também. Eu entrei madrugada, a galera, então vou postar isso aqui, sei que vai vir um monte de comentário, vai vir de vez aqui uns 500 de uma vez, porque a galera não dorme mais. É o que tá acontecendo. Então, vocês me desculpem, resumindo a história, na minha visão, não dá para decreto de governador e decreto de prefeito estabelecer proibição de liberdade de locomoção a ensejar a prisão com base no 268 do Código Penal. O que pode, deve, o dever tem que ter é estabelecer medidas restritivas como, e aí a liminar, ela dá alguns exemplos interessantes, né? Fechamento de shopping center, fechamento de academia, e aí eu venho acrescentar o que a história lá da ponta da praia, lá da peixaria, não dá para dizer, não dá, a prefeitura tem que ficar em cima, tem que ter espaço, aí tem que tomar cuidado, é restrição, né? Então, esse é um tema muito delicado, e você fica à vontade aí para comentar o que você está achando, se eu tô louco, né? Ou então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque já vivemos muita coisa ruim no nosso passado, né? Que a gente não pode sequer pensar em resgatar qualquer ideia disso. As imagens são pesadas que eu vi, e a Constituição é muito clara, liberdade, obrigação de permanência em localidade determinada, estado de sítio. O estado de sítio agora não tem elemento para se decretar estado de sítio, porque isso traria um risco muito grande à democracia e a direitos fundamentais. Então, vídeo longo, 17 minutos, vocês me desculpem aí, gente. Então eu vou desligar e fique à vontade para você falar o que você quiser aí, porque isso aqui é uma democracia. Quem quiser discordar de mim, fique à vontade também, justifique, porque eu quero, se você me trouxer elementos e argumentos importantes, eu posso até repensar o que eu tô falando, mas eu não consigo ver de outra maneira que essa ameaça de prisão porque está tendo locomoção, isso me preocupa, né? Tem que fazer de tudo, a gente tem que restringir, tem que conscientizar. Aqui nos Estados Unidos, o negócio está assustador, 300 mil mortes, previsão já de 6 milhões de desempregados, a previsão é que possa chegar a 20 milhões, é uma coisa assustadora o que a gente vive hoje. Isso é assustador o que está se vivenciando hoje, porque ficar em casa significa muita gente sendo demitida. Você sabe disso, a gente está vivendo isso. E há um problema muito grande econômico também. Então, é isso, gente. Então, fique à vontade aí, nem sei o que falar mais e não sei nem se eu vou conseguir dormir direito, porque eu tava dormindo, eu falei, eu vou até pus tá com uma roupa mais, continua amassada essa roupa, pus um pouquinho mais arrumada, mas continua ruim. Esse fundo verde aqui é para gravar as aulas que eu tô usando ele, é o tal do Chroma, então não acho estranho que esse fundo verde tá aqui atrás de mim. Galera, é isso. A gente se vê, hein, e fica à vontade, comenta aqui. Eu quero ouvir vocês aí, tá? Valeu, forte abraço. Professor Pedro Lenza, valeu.